Estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, falando sobre a lei do levirato, que acaba sendo uma lei reencarnacionista. E esses debates, meus queridos telespectadores, existem muito. Eu convivo diariamente com isso, as pessoas querem entender as coisas sempre ao seu modo. E aqueles que entendem algo à sua maneira, acham que descobriram a palavra final e não querem mais mudar. Isso é muito natural. Às vezes, pessoas que se dizem ateus vêm conversar comigo porque eu transito no meio de muitas diferenças religiosas, porque eu, graças a Deus, consigo conviver muito bem com todas as religiões, com pastores, com padres, com os meus queridos irmãos espíritas, e a gente vai muito bem, mas as pessoas às vezes vêm com cada questionamento. Hoje mesmo eu já tive um encontro com um amigo ateu, que ele veio dizer para mim que não acreditava em espiritismo, que o espiritismo não explicava as coisas. Você veja, quando a gente não quer, o pior cego é aquele que não quer ver. Quando eu fui tentar explicar a ele a questão ali, porque a gente se esquece, porque nós não nos lembramos do que fomos, ele disse, mas isso é a sua opinião. Aí eu olhei para ele e disse assim, a minha opinião não vale, a que vale é a sua. Quer dizer, as pessoas quando tomam determinada posição não querem ouvir o outro. Acham que já resolveram a questão. Isso não é novidade, desde o tempo de Jesus era assim. Você vê que os saduceus, só porque não acreditavam na ressurreição ou numa vida do outro lado, eles foram desafiar Jesus a explicar a lei do levirato, porque para eles aquilo não poderia, não tinha lógica nenhuma, morreu, acabou. E muita gente ainda pensa assim hoje, apesar de muito tempo passado. Isso não muda nada, isso não é diferente. As coisas vão continuar assim, por isso que eu sempre costumo dizer, digo aqui a você que está me ouvindo, digo aos nossos alunos dos nossos cursos, que eu não sou a última palavra e não vim destruir nada. O nosso trabalho, particularmente, tem o interesse de acrescentar conceitos novos, de trazer outras questões que facilitam a coerência com aquilo que a Bíblia, Jesus, os profetas e a moral divina, vamos dizer assim, traz para nós. Esse é o nosso objetivo, é esse. Eu nunca preguei aqui que você deixasse de estudar as obras de Kardec para estudar a Bíblia. Mas o que eu prego aqui é que você não vai entender as obras de Kardec se você não for a raiz da Bíblia, porque Kardec nunca condenou a Bíblia. Mas isso é outro assunto que a gente vai voltar a ele ainda, porque tem uns e-mails aí chegando de São Paulo que a gente vai precisar conversar sobre isso. Naturalmente, para esclarecer, não é para ser contra. Todos vocês que estão me assistindo têm todo o direito, logicamente, racionalmente, dentro da sua razão, da lógica e do bom senso, de acompanhar o que eu digo ou não acompanhar. É um direito que você tem. E aqui tem mais um e-mail que nós vamos ler agora, do nosso querido irmão Carlos Roberto Andrioli, ou é Andrioli, eu não sei nome próprio, a gente nunca sabe. Ele é de São Bernardo do Campo, a minha querida São Paulo. Ele diz assim, querido Severino, sou leitor e fã do seu riquíssimo trabalho para a divulgação das escrituras sagradas frente à doutrina espírita. Gostaria de saber o seguinte, em João 20, 17, entre aspas, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai. O que Jesus estava explicando para Madalena nesse diálogo? O que a palavra detenhas expressa realmente? Onde encontro a expressão que Jesus, ressuscitando, vai ao encontro de Judas? Bem, meu querido, na verdade, eu gostaria de dizer a você que esta aparição de Jesus a Madalena, que está em João 20, 17, é uma aparição para mim fantástica, que tem inúmeros significados. Primeiro, para nós espíritas, que a morte não existe. Agora, a segunda explicação mais importante ainda é que, dentro dessa ótica do que é que Maria Madalena viu, a gente tem que entender que ela não viu o corpo físico de Jesus. Ela viu o corpo perispiritual. É o que foi visto na ressurreição. E você coloca aqui, não me detenhas. Eu fui ver no texto original, não é não me detenhas. A palavra nos leva para não me toques. Por isso que você diz aqui, o que a palavra detenhas expressa realmente? Não existe
No original a palavra detém. Diz, não me toques. Por que não me toques? Porque se você olhar o texto, diz assim, que Maria estava chorando junto do templo, e quando ela está chorando, Jesus aparece e ela não o conhece. Ora, por que ela não conhece Jesus? Ela tem um corpo perispiritual, que tem uma outra atmosfera, tem uma outra vibração. Daí porque não foi tão fácil quando ele apareceu aos discípulos, quando ele entra numa sala fechada, passando por paredes, o que mostra que não era um corpo físico, fechando a questão do corpo espiritual. Aí você diz assim, o que a palavra detenhas expressa realmente? Aqui não é detenhas, é não me toques. Por que não me toques? Porque ali não tinha corpo físico. Maria fosse tentar abraçá-lo, ia ver um choque, logicamente, não iria encontrar corpo físico. Essa é a visão, esse é o que a gente pode entender e depreender desta colocação de Jesus. Aí você diz assim, onde encontra a expressão que Jesus ressuscitando vai ao encontro de Judas? Não tem, você não vai encontrar em canto nenhum, no Evangelho não. Existem pessoas que falam que depois da ressurreição de Jesus, ele foi encontrar com Judas, porque Pedro fala que ele foi aos umbrais, ele foi pregar para aqueles mortos, aqueles que estavam nos umbrais ou no limbo, dê o nome que der, aqueles que foram do tempo de Noé. Jesus foi levar uma mensagem de conforto para ele. E é possível, aí é uma dedução, que Jesus, nesse ponto, tem encontrado Judas, que já havia se enforcado e poderia estar ali. Essa é a questão. Não existe, você não vai encontrar isso no Evangelho. São deduções de teólogos estudiosos que acham que Jesus, com certeza, aí o umbral, provavelmente, ou o limbo, onde estivessem aquelas pessoas, Judas estivesse lá, e aí ele foi ao encontro dele. No Evangelho não tem nenhuma passagem. O que se sabe é que Judas, caído de remorso, foi e se enforcou. Isso é o que diz o Evangelho, mas lá o Atos dos Apóstolos não fala disso. Lá em Atos fala que ele comprou um oleiro, um terreno, subiu numa casa, caiu e morreu de uma queda que suas vísceras ficaram expostas. São questões ainda para futuras pesquisas, porque você sabe que eu sempre trago racionalidade dentro do Evangelho. O Evangelho, para mim, tem que ser bem interpretado. Não pode ser uma página sim, uma página não. A gente segue bem o Talmud, que diz assim, quando 2 versículos se contradizem, você tem que procurar um terceiro para passar limpo ou tirar a sua dúvida. E eu agradeço de coração, Carlos Roberto, o seu e-mail, como também o e-mail da nossa querida irmã de Caicó, no Rio Grande do Norte, e peço a você que continue conosco, que estamos aqui todas as semanas, abrindo a Bíblia com você, em busca da verdade que liberta, em busca da moral da Bíblia, do Velho, do Novo e da terceira revelação, que é a doutrina espírita, onde os três se completam, não há antagonismo. Fique com Jesus, um beijo no coração de vocês, muita paz e até o próximo programa.